Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículos de 13 a 19. O tema desta mensagem: 5 convicções da vida cristã. E esse texto nos apresenta, inclusive de uma forma bastante interessante, onde João, ele diz aqui pelo menos 5 vezes, a saber, né? Então, escrevendo essa carta para uma comunidade, ou algumas comunidades, mas que não eram comunidades desconhecidas de João, do apóstolo, mas irmãos que ele conhecia, pois ele chama de filhinhos, ele chama de amados. Então era uma comunidade que possivelmente João tinha afinidade. O objetivo desta carta foi de proteger esses irmãos dos falsos profetas. E então ele escreve esta epístola. Versículo 13 diz assim, eu lerei ali do telão, que é a versão de todos, né, que todos têm acesso. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecados que levam à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É até o 21, tá? Vamos lá. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Até aqui. Meus irmãos, como eu já mencionei, João escreve esta carta, mas que ao mesmo tempo não parece ser uma carta, se compararmos com as cartas de Paulo, por exemplo, que sempre tem uma introdução, tem um destino, e no fechamento também. E João aqui ele passa direto, ele já entra no assunto, o que demonstra também ser uma comunidade que não era desconhecida dele. O objetivo, como eu disse, desta carta é de proteger esta comunidade dos falsos profetas, o que ele também chama na carta de anticristo. João, então, ele conclui esta primeira carta com uma discussão acerca de 5 certezas da vida cristã, com um fechamento forte para toda a epístola. Então, quais são elas? Sendo este tema da mensagem, as 5 convicções da vida cristã, nós vamos então conhecer cada uma delas e também nesta perspectiva de João. A primeira convicção da vida cristã, segundo João, neste texto que nós lemos, sendo também o fechamento da sua carta, é a segurança da vida
eterna. No versículo 13 ele diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João, ele começa este versículo dizendo: estas coisas vos escrevi. Quem escreveu? Quem era João? No começo da sua carta, no capítulo 1, ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, olha quem é João aqui, ó, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Aí o versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então, João, ele começa a sua carta se apresentando como aquele que testemunhou do verbo encarnado. Então, João aqui é aquele que andou com Jesus, é aquele que não somente andou, mas ele sentou com Cristo, ouviu os seus ensinos, testificou dos milagres, comprovando que ele era de fato o Messias, o prometido de Deus, o Filho do Deus vivo. João também testemunhou a crucificação de Cristo, a sua ressurreição. Então, ele diz aqui para esta comunidade que está um pouco insegura, porque os falsos profetas estavam também, antes de irem embora, eles estavam tentando convencer aqueles irmãos a irem também. Na própria carta, no capítulo 2, no versículo 19, ele diz: eles saíram do nosso meio, os falsos profetas. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, a preocupação de João aqui é de proteger os irmãos que ficaram, mas que alguns ficaram na dúvida, ficaram com medo, e João está dizendo: estas coisas eu vos escrevi, para que vocês lembrem que vocês têm a vida eterna. O fato de João ter convivido com Jesus e agora testemunhado no meio daquela igreja a obediência, o amor e a fé daqueles irmãos, então ele testifica: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que vocês têm a vida eterna, e a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. A certeza da vida eterna, ela não está relacionada à membresia de uma igreja, sabemos disso. Não está relacionada também às boas obras que fazemos, porque o que a Bíblia diz é que as boas obras é uma consequência da nossa salvação. Por que somos salvos? Nós queremos amar, nós queremos servir, nós queremos ajudar. E não o contrário: eu preciso amar, eu preciso servir, eu preciso ajudar para ser salvo. Porque a salvação não vem daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A salvação também não está relacionada ao ministério que pertencemos ou que atuamos na igreja. A salvação não está relacionada aos dízimos, à fidelidade aos dízimos, à contribuição, e nem mesmo relacionado à leitura da palavra de Deus. A certeza da vida eterna está em uma pessoa, Jesus Cristo. E João fala sobre isso no versículo 11 e 12.
aqui mesmo deste texto, deste capítulo, desta carta, versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Olha a certeza da salvação aqui, ó. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós falarmos que temos o Filho é uma coisa. O Filho testificar com o nosso espírito de que o nosso nome está escrito no livro da vida é outra coisa. Porque a certeza da nossa salvação, ela vem pelo entendimento que nós não somos merecedores, mas que fomos alcançados pela graça. E não olhando para o que fazemos, para quem somos, e a partir daí nós achamos, então, eu acho que eu tenho sim, sabe? Eu acho que eu tenho a certeza da minha salvação. Não. A salvação, a vida eterna está em Cristo. Primeiramente, porque Cristo é eterno. E se a nossa vida está em Cristo, como disse Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se a nossa vida está em Cristo, cuja vida é eterna, Ele que sempre existiu e sempre existirá, então quando a nossa vida é depositada em Cristo, a nossa vida também passa a ser eterna. Então a vida eterna é entrar na vida de Deus e provar da vida da era vindoura. Essa convicção, ela é primeiramente individual. Eu gosto da primeira aula da classe membresia, que o tema é membresia do céu. Eu falo, para você ser membro na igreja, para você ser membro na igreja aqui na terra, você primeiro precisa ser membro da igreja do céu. E ali então, nós apresentamos o plano de salvação de Deus para toda a humanidade, independente da sua época, independente da sua região. Então, a convicção da salvação, ela é individual. E a primeira convicção da vida cristã é a segurança da vida eterna. Eu não poderia encerrar este primeiro ponto sem perguntar para você: você tem a certeza da sua salvação? Você está convicto de que você está salvo? Que se Jesus voltar hoje para buscar a sua igreja, você será arrebatado? Ou se Cristo te convocar hoje, você irá para o lugar onde Ele foi preparar? Nós temos que ter esta convicção. Se a sua resposta aí no seu íntimo foi: não tenho certeza, vamos conversar. Pode ser até hoje no final do culto, antes que seja tarde. É possível. A vida eterna está no Filho. E se nós cremos no Filho, simples, nós estamos salvos. Agora a salvação, o crer no Filho está de mãos dadas com obedecer. Esta é a primeira convicção da vida cristã. A segunda convicção da vida cristã, segundo João, é que as nossas orações são respondidas. Que bênção! Então quer dizer que basta orar que acontece? João, ele coloca algumas condições aqui. Estas condições não são humanas, mas que é como se fosse um álbum de fotografia. Existem algumas fotos que nós podemos não compreender se olharmos somente para ela, mas há necessidade de contemplarmos o todo para a compreensão. No versículo 14 e 15 ele diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, aqui está a primeira orientação de João, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos
os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos, o cristão ele pode ter a plena certeza de que Deus responde às orações quando ele se aproxima do trono da graça segundo a sua vontade. Um texto que eu trouxe de Hebreus 4,16 que diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Essa aqui é um segundo requisito para que as nossas orações sejam respondidas. Primeiro, segundo a vontade de Deus. Segundo, eu acabei de ler aqui. Acheguemo-nos confiadamente. Nós temos que confiar junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, a nossa oração, ela deve ser segundo a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Como é que eu vou saber que o meu pedido de oração está de acordo com a vontade de Deus? A resposta está em nossa caminhada com Ele. Como que eu caminho com Deus? Conhecendo a sua palavra, conhecendo a verdade, conhecendo as suas leis, conhecendo a sua história, a história do seu povo, as recomendações de Deus através dos discípulos para a sua igreja primitiva. Então nós temos aqui toda a revelação de Deus para que ele seja conhecido. E quanto mais eu conheço ao Senhor, mais fácil fica a minha compreensão de saber se a minha oração está segundo a vontade de Deus ou não. É como, por exemplo, alguém perguntar para mim assim: o que a Priscila, sua esposa, gosta para eu comprar de presente para ela? Eu estou pensando em comprar uma caixinha de chocolate. Eu falo assim: não compro chocolate não, porque ela não é muito chegada em chocolate. Agora, por que eu sei? Porque eu convivo com ela. Nós vamos conhecer a vontade de Deus cada dia mais, conforme o tempo que vamos convivendo com Ele. Eu aprendo a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, e no meu dia a dia eu vou percebendo as intervenções de Deus, eu vou percebendo a forma como Ele me sinaliza diante de decisões que eu preciso tomar, atitudes que eu preciso ter, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar naqueles que creram em Cristo. Então, com o seu Espírito, ou seja, o próprio Deus habitando em nós, Ele nos guia, e conforme a nossa caminhada, a nossa trajetória desta peregrinação rumo ao céu, nós vamos aprendendo cada dia mais sobre o Senhor. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não congrego com a igreja, com o povo de Deus, se eu faço da minha vida o que eu bem quero, e aí eu quero me curvar para orar, para pedir, eu terei uma concepção de quem é o Senhor. Bom, Deus é do jeito que eu acho que Ele é. E aí então o meu pedido será do jeito que eu acho que tem que ser. E os pedidos não serão respondidos pelo Senhor. Agora, quando nós conhecemos ao Senhor, buscamos a palavra, conhecemos a palavra, praticamos a palavra, que é também condição para que o Senhor responda às nossas orações, então, possivelmente, as nossas petições serão atendidas. Desta forma,
quando nós estamos em Cristo, quando somos fiéis ao Senhor, nós renunciamos à nossa vontade. Se renuncio à minha vontade, qual será o pedido da minha oração? Os motivos da minha oração. Eu renuncio às minhas vontades, eu busco os desejos de Deus, eu peço então conforme a vontade de Deus, e então as minhas orações serão respondidas. Mas não devemos nos esquecer, Deus é soberano. E a nossa oração é pela misericórdia que somos ouvidos, não por merecimento. Espera aí, Deus, aquele dia, na quinta-feira, o pastor falou que era orar e o Senhor iria responder. Eu creio que o Senhor responde as orações. E por que até hoje, o tom com Deus não é esse? O tom com o Senhor é de submissão ao Senhor. Porque nem digno de pronunciar o seu nome nós somos. Então, pela graça e de acordo com a sua soberania, Ele poderá responder às nossas orações, segundo o seu querer, no seu tempo, conforme a sua vontade, ou não, porque Ele é Deus. Mas nós temos a convicção de que as nossas orações podem, de fato, ser respondidas. Andando na luz, conhecendo a vontade de Deus, nos achegando confiadamente, nos submetendo a Ele. Logo, é possível termos as nossas orações respondidas, contudo, debaixo da sua graça. Terceira convicção da vida cristã é a vitória sobre o pecado e sobre Satanás. No versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 2 pontos eu quero destacar deste versículo: não vive em pecado e o maligno não lhe toca. Não vive em pecado. O texto diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus? Segundo o próprio João, lá no Evangelho, no capítulo 1, Deus, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem seu filho. Aqueles que creem no nome de Jesus. Eles não nasceram conforme a vontade humana, mas a vontade de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus aqui representa aqueles que se converteram ao Senhor. Aqueles que foram alcançados pelo Senhor. Aqueles que os olhos foram abertos e hoje compreendem as coisas do reino de Deus. Foram libertos, então, da escravidão do pecado. Aquele que matava não mata mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que pagodeava não pagodeia mais, né? Não é? Aquele que vivia na imoralidade não vive mais. Por quê? Porque deixa de ser escravo, deixa de ser dominado pelo pecado, mas passa agora a ter o controle, por causa de Cristo, que habita em nós. Porque Cristo venceu o pecado, amém? Cristo venceu o pecado, nós não. Mas como Cristo habita nos cristãos, então é possível dominar o pecado. Por isso, a vitória sobre o pecado. Não vive, o que é nascido de Deus não vive em pecado, porque o pecado é incompatível com a lei de Deus. O pecado é incompatível com a obra de Cristo, porque Cristo morreu para nos santificar. Cristo veio para destruir as obras
do maior pecador, Satanás, e porque o pecado é incompatível com o ministério do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito habita em nós, a sua orientação é para vivermos no Espírito e não mais na carne. E também, dentro desta terceira convicção, a vitória sobre o pecado de Satanás, o texto afirma que o maligno não lhe toca. Isso aqui é interessante. Porque, infelizmente, muitos crentes vivem com medo de demônio, com medo do diabo, porque o diabo está furioso comigo, porque eu não resisti, porque o diabo me deu a rasteira, porque eu estou sentindo o diabo aqui na minha costa, que eu estou com uma dor na nuca que é assim, vai vencer pressão alta. Você está tenso, toma um Dorflex, um remédio, um relaxante muscular. Isso não é diabo, não. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu já vi crente falando que ora baixinho, porque se vai que o diabo ouve. Gente, é sério. E sabe o que é isso aqui? Falta de conhecimento. Falta de meditar, de saborear os versículos, sabe? É falta de conhecer a palavra. Aqui, João está dizendo, antes, aquele que nasceu de Deus, Cristo, o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não toca naquele que é nascido de Deus. Certa vez eu fui chamado para ir para uma residência de uma pessoa que supostamente estava possessa. E aí eu falei, não, eu vou lá. Mas aí, o detalhe é que essa pessoa era crente. Eu falei, uai, essa teologia está furada. Crente possesso, que negócio que é esse? De duas, uma. Ou não é possessão, se é crente não é possessão, ou se é possessão não é crente, porque os dois não dá não. Porque o inimigo o maligno não toca no crente. Tá, pastor, não toca. É uma convicção, está aqui, de fato, João está falando. Então, por que acontece algumas situações tão graves na nossa vida, na vida do crente, como bem disse Pedro, no seu momento de oração, depois que eles passaram, o seu primo, o seu irmão, passaram a viver uma vida em Cristo, parece que as provas aumentaram. Que negócio? E como que não é um inimigo? Meus irmãos, o diabo e seus anjos, eles só têm qualquer tipo de ação debaixo da soberania de Deus. Na vida do crente. Tá? Na vida do crente. A palavra de Deus nos dá respaldo para nós confiarmos de que o Senhor Deus está conosco. Nós somos protegidos. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Mas isso não significa que nós estamos isentos de tribulações, de provações. Às vezes nós podemos até confundir a realidade, achando que é o maligno, mas que pode acontecer a partir de uma imprudência da nossa parte, uma decisão errada, e aí achamos, o inimigo está furioso. Deixa eu te lembrar uma coisa, ele sempre estará furioso com aqueles que não pertencem mais a ele. Mas nós não estamos mais em suas mãos. Não estamos mais em suas mãos. O inimigo, o maligno, não toca. Somos protegidos por Deus, porque Jesus nos guarda. Jesus disse,
No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus venceu o sistema. O mundo jaz do maligno, nós vamos ver aqui. O mundo jaz do maligno. Existe um sistema diabólico que rege as coisas deste mundo. Jesus venceu esse sistema. Jesus venceu. Esse Jesus é aquele que nos guarda. E o maligno não pode tocar. Jesus venceu também a morte. Lembra? Na cruz, Jesus venceu a morte. Terceiro dia ressuscitou. E que maligno é esse? Ousado ele pode até ser, mas que vai tocar naquele que pertence ao Senhor. Jamais. Jamais. Diante desta afirmação bíblica, nós podemos também agora reinterpretar as nossas provas, as nossas tribulações, as nossas dificuldades. Nós podemos reinterpretá-las. Se você achava que tudo era o diabo, agora você não vai mais dar culpa nele. Não quero também inocentar o cão, mas reveja a sua vida. Porque se nós estamos em Cristo, até o nosso propósito de vida deve ser outro. Porque nós não estamos mais na mão do inimigo. Nós não estamos mais escravos, ou nós não somos mais reféns do pecado. Eu não consigo resistir à tentação, eu não consigo vencer. Nós não estamos mais reféns. Vocês já viram aquela foto de um cavalo amarrado numa cadeira? Vocês já viram? Um cavalo, o dono do cavalo chegou e amarrou numa cadeira. E aquele cavalo acredita plenamente que ele está preso dali e não sai. Tem crente que vive dessa forma, está amarrado numa cadeira e acha que não, jamais, eu não consigo me libertar, não consigo ser liberto, não consigo abandonar, não consigo. Sai daí. Agora não é mais o inimigo. Não significa também que nós não temos um adversário. Continuamos tendo. Mas deixa ele. O nosso negócio é com o Senhor. Porque é uma convicção que nós temos aqui. A vitória sobre o pecado e Satanás. Você está vivendo em pecado? Você está vivendo em pecado? Deixa eu lembrar. João mesmo vai dizer. Se você está... Nós não deixamos de ser pecadores. Nós não deixamos de ser pecadores. Mas deixa eu me lembrar aqui de um texto. O próprio João disse aqui no capítulo 1 João 2, versículo 1. Filhinhos meus, olha o termo que ele trata aos crentes. Estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Você está vivendo em pecado? Primeiro, abandone o pecado, em nome de Jesus. Porque você vai proteger a sua vida, e você vai proteger a congregação dos santos. Segundo, se está na prática do pecado, Cristo te perdoa. Você pode ser liberto do pecado. Na dificuldade, conte com a igreja. Conte com os pastores. Conte com um diácono. Conte com um irmão confidencial. Ah, porque eu estou em pecado, tem que ir lá na frente da igreja. Não. Mateus capítulo 19, Mateus 18. Se o irmão pecar contra ti, vá até ele só.
se for esse tipo de pecado, se estiver vivendo em pecado, confessai, Tiago diz, confessai os vossos pecados para que sejam curados. Confesse o seu pecado, coloque para fora e abandone. Para de andar sozinho, que você pode cair de novo. Tenha alguém para você se apoiar. Tudo isso são recursos que a palavra de Deus nos traz. Porque nós somos, de fato, nós somos livres do pecado. A quarta convicção, vamos correr. O cristão pertence a Deus. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Segundo João, aqui, só existem dois tipos de pessoas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele também vai falar isso lá no Evangelho, se não me engano, capítulo 8. Ou pertencemos a Deus, ou nós somos reféns do sistema deste mundo. O sistema de maldade, que tem o domínio de Satanás. Satanás é tão ousado que quando Jesus pisou na terra, Mateus capítulo 4, ele foi tentar Jesus. E as propostas de Satanás para Jesus foram as propostas deste mundo. Está com fome? Transforma essas pedras em pães. E coma. Você está 40 dias de jejum. Transforma essa pedra em pães. Ou seja, aquele desejo carnal. Jesus foi tentado. Se você se prostrar diante de mim, eu te darei as coisas deste reino. Ousado. É nesse sentido que o sistema deste mundo tem o domínio do maligno. Mas Deus está acima. Então, se é cristão, pertence a Deus. Nós não somos reféns mais também do sistema. Agora, se pertencemos ao Senhor, nós precisamos nos proteger, para não sermos contaminados pelas coisas deste mundo. A famosa frase, não tem nada a ver. Não, só uma musiquinha. Não, só um filminho. Não, só um acesso naquele site. Não tem nada a ver. E quando você percebe, você está atolado no sistema deste mundo. Não, aquela ideologia só. Não, é só... Não, todo mundo faz. Mas a palavra de Deus dura para sempre. Céus e terra passarão, mas a palavra jamais. Então nós temos que cuidar para não sermos contaminados pelas propostas deste mundo, pelos convites para abandonarmos a igreja de Cristo. Nós temos que nos policiar, porque o cristão pertence a Deus. Então, as nossas decisões devem ser tomadas a partir dessa perspectiva. Será que Deus aprova? Será que eu posso de fato ir por este caminho? Senhor, dá-me paz no coração, para que eu possa tomar a melhor decisão. Nós pertencemos ao Senhor. E por fim, a quinta convicção é que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então quem está falando aqui é aquele que conviveu com Jesus, o verdadeiro Deus. Então ele está afirmando, Jesus Cristo é de fato Deus, porque eu vi, eu ouvi, eu sentei com ele, eu apalpei, eu abracei, eu aprendi com ele, eu andei com Deus, eu vi os milagres, eu vi o seu domínio sobre a natureza, sobre os demônios,
os espíritos, sobre as enfermidades, eu vi. Jesus Cristo, de fato, é o Deus verdadeiro. Essa é a palavra de João para esta comunidade. Ele, de fato, tem a vida eterna. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus perguntou aos discípulos, Lucas, versículo 9, capítulo 9, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram, João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou e é o Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro, um dos discípulos, um dos seguidores, já teve aqui a convicção de quem era de fato Jesus. Jesus Cristo era o Filho de Deus prometido, o Filho de um Deus vivo, do Deus vivo, e não de um Deus morto, ou eu acho que é desses deuses. Não, tu és o Cristo, Filho do Deus Salvador. Esta convicção o cristão tem. Jesus Cristo é Deus verdadeiro. Para concluir, meus irmãos, o último versículo, versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esses ídolos aqui eram os falsos profetas. Depois, interessante, né? Depois dele dizer aqui, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. Ele faz aqui então a separação. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, abandonem os ídolos. Não dê ouvido aos ídolos. Ele diz, guardai-vos dos ídolos. Tampem os seus ouvidos, para que a verdade de Cristo não seja confundida. Os ídolos são falsos mestres que se afastaram da comunhão fraternal e tentaram afastar os irmãos da comunidade. Então João está blindando o povo aqui contra os falsos mestres. Os ídolos são aqueles que dizem que são cristãos, mas a prática não condiz com o que falam. Cuidado. E os ídolos fundamentam suas crenças em filosofias e ideologias que vão de encontro com a Bíblia. Destes, afastem-se. Estas convicções nos trazem a paz em Cristo, quanto à nossa salvação, a paz em saber que as nossas orações de fato são ouvidas, a paz pela liberdade da escravidão, do pecado e do governo de Satanás, a paz por pertencermos a Deus e a paz por adorarmos o Deus verdadeiro. Amém? Hebreus 10, 23, para encerrar, fechei a Bíblia, acabou. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas destas convicções não estão tão convictas assim em sua mente. Vamos conversar. Nós temos que ter estas 5 convicções: segurança da vida eterna, a convicção de que as nossas orações são respondidas e por isso oramos, a nossa vitória sobre o pecado e Satanás por causa de Cristo, o cristão que pertence a Deus, nós pertencemos ao Senhor, o maligno não pode nos tocar. E por fim, Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Graças a Deus, meus irmãos. Nós não estamos aqui enfeitando pavão, perdendo tempo. É uma religião qualquer. Não, nós estamos aqui adorando o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pai nosso que estás nos céus. Estamos convictos aqui de que nós estamos na verdade. Nós não estamos num faz de conta, numa autoajuda, não. Estamos aqui conforme a palavra de Deus nos orienta, pela misericórdia de Deus.
pela misericórdia de Deus. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo teu Espírito que habita nos crentes, pelo Espírito que habita naqueles que nasceram do Senhor, conforme a tua vontade. Ó Deus, alimenta cada uma destes ramos. Alimenta, Senhor, a nossa fé, as nossas convicções na tua palavra, para que vivamos a vida em abundância, para que permaneçamos em Cristo até a chamada ou o arrebatamento. Ajuda-nos a permanecermos em Ti. Este é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém.